gravar. E pronto, voltando. Então, aos 15 anos, eu recebi o chamado de que era isso mesmo que eu deveria fazer para o resto da vida, ministrar para as crianças. E quando eu tinha 15 anos, eu decidi que, ao terminar o ensino médio, eu ia fazer a faculdade de pedagogia. Realizei a faculdade de pedagogia e, assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer uma escola de discípulos e de teologia da minha igreja. E lá, através dessa escola que eu fiz durante 3 anos, quase uma faculdade também, eu comecei a fazer viagens missionárias, fui para alguns países, a ministrar para as crianças, ministrar para adultos, e isso também expandiu o meu universo. Além de fazer as viagens missionárias, durante o finalzinho da minha adolescência, começo da juventude, eu comecei a estar em acampamentos, né? A gente chamava de conselheiro. Então, eu ficava ali com 8 crianças, 8 meninas, que era a minha responsabilidade durante uma semana. E além de estar com elas, a gente acabava ministrando no acampamento, e isso também cresceu muito no meu coração, a vontade de começar a fazer algo para as crianças, além daquilo que eu conseguia alcançar, além da minha própria turma. E com o tempo eu continuei a faculdade, assim que eu entrei eu comecei já a trabalhar em escola como estagiária, trabalhei como professora depois durante 7 anos como pedagoga, e dentro desse tempo eu comecei a perceber que o secular, a escola tinha tantos professores capacitados e tinham muito repertório para fazer todas as aulas eram bem elaboradas, tinham muitos recursos, e eu ficava pensando, Deus, por que que o Ministério Infantil, às vezes, não tem tantos recursos, ou os voluntários ainda não são tão instruídos devido a fazerem outras áreas profissionais da vida? Como é que eu posso servir a isso? Como é que eu posso ajudar os ministérios infantis? E bem nessa época que eu estava pensando sobre isso, o meu pastor da minha igreja local me convidou para trabalhar profissionalmente dentro da igreja, e foi uma decisão bem difícil, eu tive que abandonar a área de professora, que eu amava muito, para estar 100% ali de tempo integral na igreja. E a proposta era para eu criar, então, um currículo onde as crianças pudessem conhecer a Bíblia do Antigo Testamento ao Novo durante 2 anos. E lá na minha igreja a gente tem 6 turmas, então foram 6 currículos diferentes, pensado para cada faixa etária. E lá não era só para como contar uma história ou como ministrar o culto infantil, mas também tinha um preparatório para o voluntário, para que ele pudesse estar dentro ali do ciclo de convivência com as crianças, para que ele pudesse ser ministrado o mesmo tema que elas, e isso foi cada vez mais sendo despertado em mim. Nesse começo do ano, eu me desliguei da igreja como profissional, e foi o momento onde Deus falou, chegou a hora da gente fazer algo diferente. E aí, conversando muito com a minha família, com meu marido, com a minha tia, por que não criar o Projetando Gerações para poder alcançar outros ministérios infantis, para poder alcançar outras crianças, e também para ajudar na formação dos voluntários, não só com ferramentas, né, não só com materiais, mas também com cursos, com conversas, com conteúdo de qualidade, para poder estar ajudando o ministério de vocês. E aí surgiu, então, o Projetando Gerações, que tem sido o meu xodó, assim, realmente Deus tem trabalhado muito na minha vida para que eu possa trazer o melhor conteúdo para vocês, tá bom? Então, se você está aqui, você faz parte daquilo que Deus sonhou para minha vida. Eu fico muito feliz de poder abençoar o seu ministério e as suas crianças também. Vamos lá para o próximo. Então, a gente vai começar a trilhar a nossa jornada, tá? Hoje é o primeiro passo. Eu coloquei uma menininha, porque eu sou menina, mas no final eu coloquei um menininho para a gente equilibrar. E aí, amanhã, aqui eu até tinha que mudar, né? No final eu mudei, esqueci de mudar no começo. Mas hoje é dia 5, nosso primeiro dia da jornada. Amanhã a gente tem a nossa segunda aula, onde a gente vai conhecer um pouquinho do universo das crianças, conhecer um pouco da característica do perfil, como elas são ministradas, como a gente pode se comunicar com essa geração de uma maneira assertiva, de uma maneira atrativa e real, para que elas conheçam de fato quem é Deus, para que a identidade delas seja afirmada e para que elas vivam um propósito que Ele tem para cada uma delas. E no dia 8, sexta-feira, a gente vai fechar com chave de ouro, pensando na rotina do culto. Eu vou passar passo a passo tudo que a gente faz no culto, vou tentar trazer um pouco da célula e do discipulado também, para vocês inovarem, para a gente pegar aquilo que já é rotineiro, para aquilo que a gente já, às vezes, faz até de olho fechado,
e inovar para que a gente possa alcançar mais e mais crianças e trazer para essa geração conhecer de fato quem é Deus, tá bom? E aí no dia 10, como vocês já sabem, a gente vai abrir as inscrições para o curso Projetando Seu Mi, e vai ser um prazer ter você também lá como aluna, e mais para na segunda, na terceira aula, eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira aula de hoje, que é, vamos lá, construindo as bases sólidas do Mi. Por que que eu comecei esse curso? Não por, vamos aprender um visual, vamos aprender a contar história, vamos já começar a ver como a gente pode inovar na nossa rotina, que eu acredito muito que se a gente tem bases sólidas no Ministério Infantil, a gente pode construir a partir daí toda a inovação, todo o visual, mas tudo tem que ter um porquê, para quê e como, né? Senão a gente sai só copiando várias ideias e, na verdade, a gente está se perdendo do propósito que Deus tem para o nosso ministério. Ai, Rebeca, mas essas ideias são tão boas, eu nunca vi algo parecido, olha esse visual, olha essa experiência, olha essa brincadeira, que legal. Mas será que isso, de fato, tem a ver com aquilo que é propósito, visão e valores do seu ministério? Será que você tem isso bem definido dentro de você, da sua equipe, para você poder avançar nas outras áreas do Ministério Infantil? E talvez, se você não é líder, você pense, nossa, mas será que eu, voluntário, preciso pensar em quais são as bases? Sim, você precisa, porque as bases do seu Ministério Infantil vai te dar o como, vai te dar o caminho daquilo que você precisa trilhar, de como você pode alcançar as crianças. Porque senão a gente começa a entrar numa máquina de cópia, ao invés de entrar numa máquina de ideias. A gente começa a puxar as coisas dos outros ministérios, talvez não fazem tanto sentido para a nossa realidade. E é por isso que eu quero que você pense comigo antes de sair fazendo. Antes da gente colocar o cavalo na frente dos bois, a gente vai pensar exatamente aquilo que a gente precisa construir no nosso ministério, para depois a gente chegar naquilo que eu chamo de decoração. Porque eu sempre costumo dizer que construir um ministério infantil é como construir uma casa. Então, eu quero que você respire nesse momento comigo e lembre dessa frase: construir um ministério infantil é como construir uma casa. Mais importante do que a decoração são os fundamentos dela. Mais importante do que o visual, mais importante ali do que uma brincadeira, uma decoração muito elaborada dentro da sua sala, mais importante do que números. Nós precisamos criar uma estrutura sólida, com fundamentos firmes, né? Até coloquei essa foto, se a gente parar para analisar, a gente começou a construir uma base, depois a gente começou a subir as vincas, provavelmente lá no solo dessa casa tiveram, né, ser perfurado, tiveram que ter uma estrutura para aguentar a sustentação da casa, e depois a gente veio com a alvenaria, viemos com as estruturas de madeira, e só no final a gente decorou, colocou umas árvorezinhas ali no canto. E isso também é com o Ministério Infantil. Nós precisamos começar a solidificar tudo aquilo que a gente faz, e começar a caminhar para um único alvo, ao invés de se perder no meio do caminho. E é por isso que eu quero, antes de mais nada, alinhar com você o que é o Ministério Infantil e o que não tem nada a ver com o Ministério. Talvez isso para você seja muito óbvio, mas eu quero que você preste atenção para ver se, nos pequenos detalhes do óbvio, você não está ali errando, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter convicção que o Ministério Infantil é que ele é um lugar de ministração intencional. Tudo aquilo que a gente faz no Ministério Infantil, desde o momento que as crianças chegam na igreja até o momento que elas vão embora, precisa ser intencional. Elas precisam estar sendo ministradas em todo o momento. Seja no momento, na hora que ela chega, você já pode recebê-la com um elogio. Nossa, que lindo o seu cabelo. Nossa, sabia que isso aqui é tão parecido com aquilo que Deus sonhou para você? Nossa, sabia que Deus fez esse cabelo todo cacheadinho? Nossa, tá tão bonito. Nossa, gostei da sua roupa. Que inteligente que você está sendo nessa atividade. Deus é muito inteligente, é por isso que você é inteligente. Desde as pequenas coisas até as maiores, como o momento de ministração e as brincadeiras, nós precisamos ser intencionais, nós precisamos pensar no porquê a gente está fazendo aquilo. E aí a gente já desmistifica, né, que o Ministério Infantil, a igreja, é um lugar de passatempo para a criança.
um lugar de entretenimento, um lugar da creche, um lugar onde as crianças saem ali do salão principal da igreja para ficarem brincando enquanto os pais estão recebendo algo novo do Senhor. Isso é totalmente mentira, né? As crianças não estão sendo tiradas do salão principal. Elas estão indo para uma parte da igreja onde elas vão ser ministradas e onde elas também vão receber algo novo do Senhor. E toda brincadeira, toda atividade que elas forem fazer vai ser também algo para ministrar ao coração dela. Então, se você vai fazer uma amarelinha, por exemplo, você tem maneiras de ensinar as crianças sobre a palavra de Deus. Se você está ali brincando de casinha com as crianças menores, também tem uma forma de ministrar ao coração dela aquilo que Deus tem para a vida dela, linkar ao tema do culto, e isso é precioso. Então, nós precisamos ter a convicção de que ministério infantil é um lugar onde nós vamos ministrar de forma intencional. Nós não podemos simplesmente falar, tá sobrando um tempo aqui na minha aula, acho que eu vou deixar as crianças brincarem um pouquinho no final. Não, você precisa já planejar a sua aula, de maneira que esse tempinho que você já imaginou que vai sobrar, ou que você nem sabia, mas o pastor acabou aí prolongando, era um dia de Santa Ceia, o tempo do Ministério Infantil fica maior, elas vão ser ministradas também. E elas vão sair dali não só tendo se divertido ou tendo brincado com outras crianças e até mesmo com os voluntários, mas elas vão saber reproduzir para os pais aquilo que elas aprenderam, elas vão poder usar aquilo que elas tiveram de conhecimento ao longo da semana, se elas tiverem alguma situação que se encaixe, elas vão poder dizer para algum amigo que ela estaria passando por uma situação, quem é Jesus, aquilo que ela aprendeu, e isso é ministrar de forma intencional. Vamos lá para o segundo tópico? É importante e sério. E aí eu queria que a gente logo pensasse já no que não é um ministério infantil, que é ligado a isso. Que o Ministério Infantil é um lugar de salinha e cultinho. Eu sei que muitos de vocês, ou muitos de nós até, né, dizemos, as crianças estão lá na salinha, estão lá no cultinho. E esse é um termo que eu sei que talvez dentro do seu coração não tenha maldade nenhuma. Mas você já parou para pensar no que as outras pessoas pensam quando elas escutam essa frase, né? Essa conotação de salinha e cultinho? Eu tenho certeza que quando você vai trabalhar, você não fala assim, estou indo lá para o meu trabalhinho, ficar com os meus coleguinhas de trabalho, né? Porque é algo sério, é algo importante. Não, eu estou indo trabalhar, né? São meus colegas de trabalho. Nada na sua vida entra no diminutivo. Mas quando a gente vai falar sobre o Ministério Infantil, muitas vezes a gente coloca tudo no diminutivo. Ai, Rebeca, mas são crianças, né? Elas são pequenininhas, são fofinhas. Mas o adulto que escuta isso, ele não pensa dessa forma. Ele realmente acha que ela vai ficar numa salinha, vai ficar no cultinho dela, como se tudo ali fosse menor, como se o Espírito Santo fosse júnior, como se tudo acontecesse em menor quantidade, e como se a presença de Deus também fosse menor, né? Porque ela não tem tanta capacidade para entender o Espírito Santo, não tem tanta capacidade para conhecer a Deus, para conhecer Jesus. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa fala. Quando a gente deixa isso no diminutivo, a gente abre brecha para que as outras pessoas não levem tanto a sério e levem com tanta importância aquilo que realmente o Ministério Infantil é. Então, quando você for falar das suas crianças, diga que elas estão no culto, né? Que elas estão na sala ou no espaço dentro do Ministério Infantil, sendo ministradas de forma intencional. Quero realmente te convidar a tirar essa palavra do seu vocabulário, que muitas vezes a gente usa no automático, para que você comece a trazer para a sua realidade, para a igreja local a qual você está inserida, que o Ministério Infantil é coisa séria. E é um ministério importante, né? Porque se nós não ministrarmos para as nossas crianças hoje, nós não vamos ter a igreja do amanhã. Embora a criança não seja a igreja do amanhã, elas vão ser os adultos que vão preencher o salão principal. Então, nós precisamos investir tempo, nós precisamos investir todos os recursos necessários, nós precisamos investir a melhor ministração, a melhor estrutura, as melhores brincadeiras, tudo que é de melhor, o melhor louvor, o melhor tempo de oração, de adoração, deve fluir das crianças, deve estar ali inserido. Que quando as crianças são ministradas de forma séria, de forma importante, nós sabemos que elas vão ser adultos firmados em Cristo, que elas vão ser uma igreja saudável. Quantos problemas a igreja não enfrenta e não precisa trabalhar enquanto nós adultos, né? A igreja sempre está ali para
apagar o incêndio de um casamento que está sendo destruído, de um divórcio, de filhos sem falar com os pais, de pais sem falar com os filhos, de adolescentes jovens que se perdem no meio do caminho da jornada cristã, de problemas de depressão, de suicídio. Quantas dessas coisas poderiam ser evitadas se o Ministério Infantil fosse levado a sério? Como se ele fosse levado com maior investimento. Tem um post lá no Instagram, um dos primeiros posts que eu fiz, depois até vou compartilhar ele quando a gente terminar essa aula para vocês poderem acompanhar, que eu falo que o lugar mais valioso da igreja é o Ministério Infantil. Ali estão os futuros pastores, ali estão os futuros líderes, mas ali já estão os atuais missionários dessa geração, ali já estão as crianças que vão alcançar outras pessoas, que podem converter as suas famílias, que podem crescer com as suas identidades sólidas, né, que a gente não vai ter que se preocupar ali com a ideologia de gênero, com as coisas que o mundo tem tentado trazer para as nossas crianças, mas elas vão ser fortes e firmes em Jesus. Então, por isso, nós precisamos levar a sério o culto dela e o espaço onde ela está dentro da igreja, tá bom? E o terceiro ponto que eu queria ver com você, existem muitos outros, mas para a gente não se prolongar nesse assunto, eu trouxe só 3. Então, o terceiro e último ponto que a gente vai ver hoje é que o Ministério Infantil é a igreja. Eu não sei você, mas eu já ouvi alguns voluntários falando para mim, Rebeca, porque a gente tem a igreja da criança, ou porque a criança é a igreja do amanhã, ou porque elas estão lá no cultinho e na salinha, como se elas não fizessem parte da igreja. Então, eu quero que você pense comigo. Quando Deus fala lá na Bíblia que existe o corpo de Cristo, ele nos disse que existe um corpo de Cristo adulto e um corpo de Cristo criança? Não, né? É o mesmo corpo, somos a mesma igreja com vários membros, e você não vê uma parte de você fora enquanto você era criança e agora você entrou num outro corpo porque você virou adulto. É o mesmo corpo, é a mesma igreja. E talvez você fique pensando, nossa, Beca, mas eu incluo todas as crianças dentro da igreja, elas fazem parte disso, com certeza elas são a igreja, mas elas têm um espaço diferente, né? Elas têm algumas coisas, mas se você faz alguma dessas coisas que eu vou citar aqui, talvez você não esteja vendo a criança como parte da igreja, ou talvez não seja nem você, talvez seja a sua liderança, a sua igreja local. E você recebendo esse conhecimento, você pode chegar no seu pastor, na sua liderança e conversar para ver como vocês podem, de fato, incluir a criança dentro da igreja, né? Dentro do corpo, para que ela se sinta parte da igreja e para que elas saibam que elas pertencem ali a todos, né? Que os adultos também as vejam como participantes. Porque muitas vezes as famílias, os pais, os adultos não levam tanto a sério e não conseguem se integrar, como a gente fala, né, lá no Projetando sobre parceria perfeita, que eles não enxergam a criança como parte da igreja, como se elas fossem novas demais, e geralmente a criança não traz tantos recursos financeiros, não traz recurso de mão de obra, não traz, né, investimento de tempo ali, mas nós precisamos começar a integrar essa visão de que elas fazem parte da igreja, que elas são tão importantes quanto. Então, vamos lá para aquilo que você pode avaliar para saber se a sua igreja, se o seu ministério está junto ali, sendo um corpo só. Olha as mídias sociais da sua igreja. As crianças estão ali sendo divulgadas? Enquanto a gente pensa, né, nas fotos da igreja no Instagram, as crianças estão inseridas nesse meio? Toda semana sai uma foto de um adulto, geralmente sai um adulto com as mãos adorando, sai um adulto orando, sai todo mundo dando risada ali mesmo de máscara, mas as crianças aparecem. Quando um visitante vai entrar na sua igreja para poder olhar o que tem ali, ele vê as crianças inseridas. Esse é um ponto bem simples para você saber se a igreja já está fazendo parte do Ministério Infantil e se as crianças estão sendo um corpo só. Segunda coisa que eu quero que você pense comigo quando você está ali com as crianças conversando sobre o Ministério Infantil com os adultos, eles sabem qual é o propósito, a visão e os valores? Eles sabem como é que funciona o trabalho, eles sabem como é que funciona a rotina, ou ele não faz a mínima ideia do que acontece no Ministério Infantil? Né? Se um pai está conversando com você, ele tem noção de como é feito o trabalho com as crianças, de como aquela criança está ali dentro do Ministério Infantil, ou ele simplesmente escuta do filho quando ele pergunta no carro, e aí, filho, como foi a igreja? E a criança ou fala, não sei, a gente brincou bastante, ou ele dá uma informação, ai pai, a gente aprendeu sobre Moisés e como ele abriu o Mar Vermelho,
mas na terça-feira essa criança já não sabe mais reproduzir e o pai também não faz muita ideia de como é que foi feita essa ministração. Se as famílias da sua igreja não conhecem o propósito, a visão e os valores, ela ainda não está integrada com o Ministério Infantil. Isso também dificulta muito com que aconteça a parceria perfeita, tá bom? Então, eu quero que você comece a pensar. E sobre a conotação da igreja das crianças, esse termo já ajuda completamente as pessoas pensarem que ela é uma igreja à parte, né? Que ela precisa ali ter um outro tipo de trabalho, um outro investimento, mas assim, eles não fazem tanto parte da igreja, porque a igreja da criança não é a mesma igreja. Então, eu queria te convidar a repensar talvez esse termo, tá bom? Para que você possa integrar ali as suas crianças com a igreja, ok? No final da aula eu vou abrir para vocês falarem, para vocês darem opinião, para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Eu não falei isso no começo, mas fiquem tranquilas. Eu quero muito saber o que vocês pensam, o que vocês estão achando da aula. E aí, agora, a gente, depois de olhar esse panorama geral do que é o Ministério Infantil, eu quero te fazer uma pergunta. Mas o que é o seu Ministério Infantil? Se alguém te perguntar e falar, Maria, por exemplo, o que é o seu Ministério Infantil? O que vocês fazem lá? O que você responderia de maneira que convença aquela pessoa de que você está ali realizando uma missão que Deus te comissionou a fazer? E quando a gente pensa nisso, talvez a gente fala, é o Ministério das Crianças, a gente ministra lá, elas brincam, elas se divertem, é muito legal. Mas será que isso mostra, de fato, o que é o Ministério Infantil? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, para a gente começar a mostrar quais são as bases que nós precisamos para o nosso ministério. Vamos lá, então? Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é que se você sabe responder as 4 perguntas fundamentais, que são as 4 bases sólidas que nós precisamos dentro do nosso Ministério Infantil. A primeira delas é: qual é o nosso propósito? A segunda: onde queremos chegar? E a terceira: quais são os nossos valores? E a última pergunta: como faremos nosso propósito, os nossos valores e a nossa visão, a nossa missão ser efetuada de fato, de maneira que isso não se perca, de maneira que isso não seja só um documento no Word esquecido, mas que isso de fato perpetue em todas as ações, nos eventos, nas ministrações, no culto, no currículo, né, no material que você utiliza aos domingos, na sua parceria perfeita com a família, naquilo que você vai construir ao longo do Ministério Infantil durante todo o ano. Então, a primeira pergunta que a gente vai ver juntos é: qual é o nosso propósito? E aí eu quero começar vendo, primeira coisa é o ponto 1, que está aqui do ladinho, em relação a você. Qual é o seu propósito dentro do ministério? Seja você líder, seja você voluntário, qual é o seu propósito dentro do Ministério Infantil? Para que você está ali? Eu sei que muitas vezes a gente entra no Ministério Infantil porque o pastor pediu para ajudar a irmã que estava ali, desesperada, falando, meu Deus, de ajuda, vamos lá. Ou a gente entrou muito cedo, como eu, que entrei como uma adolescente, ou a gente acabou de chegar e caiu aqui de paraquedas para tentar entender melhor como é o Ministério Infantil. Seja qual for o motivo que te trouxe até o Ministério Infantil, eu quero que você deixe ele de lado e que você pense agora, tá, eu entrei por um motivo X, mas eu tô aqui no Ministério Infantil por quê? Né? Qual é o meu propósito? O que eu quero contribuir com o ministério? Eu quero ser meu propósito dentro do ministério é ser um líder que vai engajar a equipe e vai fazer a parceria perfeita com as famílias. O meu propósito no Ministério Infantil é ser um voluntário que vai dar a melhor ministração. O meu objetivo no Ministério Infantil é cuidar da parte de eventos do ministério. O meu objetivo no Ministério Infantil é cuidar de crianças. Será que cuidar de crianças é o nosso propósito, é o nosso papel como Ministério Infantil? Porque cuidar de crianças é para babá, é para mãe, é até para a professora da escola, mas nós estamos ali para sermos ministros na vida das crianças. Esse é o propósito básico. E aí eu queria que você pensasse durante essa aula e também pensasse ao longo do dia de amanhã e durante o tempo que você precisar, para se encontrar e perguntar qual é o propósito. Se você não sabe qual é o propósito, eu quero que acenda um alerta na sua cabeça, que você comece a buscar em Deus. Deus, qual é o meu propósito no Ministério Infantil? O que o Senhor quer para mim ali? O que o Senhor planejou, o que o Senhor sonhou, para que eu possa fazer o meu melhor como ministério, como voluntário, tá bom?
E aí, olhando para o Ministério Infantil, eu quero te fazer 3 perguntas. Por que o Ministério Infantil da sua igreja foi criado? Eu sei que muitas igrejas, por questão histórica brasileira, os ministérios infantis foram criados para justamente o que a gente falou no começo, para ser um lugar de passatempo para as crianças. Ai, as crianças estão fazendo muito barulho, as crianças querem sair correndo pela igreja, o diácono já não aguenta mais, então vamos tirar as crianças aqui do salão principal e levá-las para uma salinha, para um espacinho onde elas possam ali ficar brincando e não atrapalharem os pais. Mas agora que, independente se foi esse motivo ou não, por que o ministério da sua igreja foi criado, né? Por que você está ali com as crianças todo domingo? Ou por que você está ali com a sua equipe todo domingo? Por que ele foi criado? Se ele foi criado por um motivo como esse que eu acabei de citar, não tem problema. Ressignifique o porquê ele foi criado. Isso já vai começar a te apontar um propósito. Por exemplo, nossa, foi isso mesmo, Rebeca, minha igreja começou assim, mas eu queria mesmo que ele fosse criado para ser um lugar, o melhor lugar do mundo para as crianças, onde as crianças vão gostar de estar na igreja, onde as crianças vão se apaixonar por Jesus, onde as crianças vão orar, onde as crianças vão profetizar, onde elas vão ver o sobrenatural. Tudo isso eu queria que fosse realmente o motivo da gente ter criado o Ministério Infantil. Então, esse já está começando a ser seu propósito. Olha só quantos motivos importantes eu citei aqui rapidamente para você criar um Ministério Infantil. A segunda pergunta é, por que ele existe? Ele existe para manifestar o reino de Deus sobre a terra. Ou ele existe para as crianças viverem o sobrenatural de Deus. Ou ele existe para as crianças amarem a igreja. Ou ele existe para as crianças conhecerem a Jesus, para elas serem evangelizadas. Ou ele existe para as crianças aprenderem tudo isso e também a servirem a igreja local, a amarem as pessoas, a terem o caráter delas moldados. Então, por que você acredita que o Ministério Infantil existe? E a terceira pergunta é, para que ele serve? Né? Pensa assim, o Ministério de Casais serve para justamente auxiliar casais durante o tempo de casamento, de namoro, de noivado, para que ele saia uma família forte, uma família saudável, uma família, né, que construa uma outra geração nos caminhos do Senhor. E para que o Ministério Infantil existe? Se não é para ser um passatempo, se não é para ser uma salinha, ele existe para quê? E aí eu sempre costumo dizer no Ministério, no Projetando, na verdade, que o Ministério Infantil, de tantas coisas que ele pode existir, ele precisa existir para 3 coisas fundamentais. Quem já me ouve muito falar no Instagram já deve até saber. Ele existe para que as crianças conheçam a Deus de verdade, sabe? Não Deus da história, como a gente vê às vezes a Bíblia falando, não desde Moisés, de Isaac, de Jacó, de Abraão, mas o Deus da minha vida, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Criador, aquele que diz quem eu sou, aquele que fez milagres e maravilhas, que foi, que é e para sempre será. Então, se é essa verdade que eu quero te apresentar, né? Não o Deus da história, não o Deus de Jonas na baleia, lá no peixe grande, mas um Deus real na minha vida. Então, é para isso que é o primeiro ponto. O segundo, as crianças precisam saber a identidade delas. O mundo está cada vez pior, e a Bíblia fala que isso, a tendência é piorar. E se nós não sabemos a nossa identidade, nós ficamos vulneráveis a tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Não só pensando na ideologia de gênero, que talvez seja o assunto mais latente para as crianças nesse momento, mas também ao longo do trabalho, ao longo daquilo que ela escuta, né? A gente até teve um bate-papo sobre isso, sobre identidade, lá nos stories outro dia, eu estava falando sobre isso. Às vezes as crianças escutam palavras que não condizem com aquilo que Deus falou que elas são. Né? Às vezes crianças que nasceram em lares desestruturados, às vezes as crianças que os pais falaram, você não foi desejado, você aconteceu por um acaso. Será que isso é verdade? Com certeza não. Né? Nós, humanos, podemos não planejar as crianças, mas Deus nunca erra, Deus planeja cada uma delas. E elas precisam saber dessa verdade, elas precisam saber que elas têm capacidade para serem inteligentes, para serem criativas, para serem amadas por Deus, amadas pelas pessoas, para amarem também. Tudo isso faz parte da identidade. Para elas ouvirem que elas foram lindas, que o cabelo delas é maravilhoso. Nossa, eu queria ter ouvido na minha infância que meu cabelo era maravilhoso. Eu alisei o cabelo dos 12 aos 17, por exemplo. A linha progressiva rolava solta. Por quê? Porque eu não tinha minha identidade firmada, né? Porque um amigo na escola falou que meu cabelo era meio esquisito, não era legal, não era bonito. Isso acaba mexendo com a minha identidade. Mas imagina se nós
investirmos muito em ensinar a identidade que Deus tem para elas. Quantas crianças vão ser saradas, quantas crianças vão ser curadas, quantas crianças vão crescer fortes no Senhor. Amém? E aí, a terceira coisa é que elas precisam conhecer, de fato, qual é o propósito delas. A gente vê aí todo mundo que não tem Jesus se perguntando, nossa, mas o que eu vou fazer da vida, né? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? O que eu posso fazer? Será que esse trabalho realmente me satisfaz? Será que é o sucesso? Será que é o casamento? O que preenche o meu vazio? Isso só encontramos em Jesus, só encontramos em Deus. Então, quando as crianças, desde novas, aprendem o propósito delas, elas vão crescer muito mais certeiras naquilo que o Senhor tem, elas vão ter muito mais capacidade de escolher a sua profissão, de escolher um casamento saudável, de esperar o tempo certo de todas as coisas acontecerem, porque elas sabem que ela tem um propósito, ela não vai ficar perdida se perguntando, meu Deus, por que será que eu existo? Por que será que eu estou aqui nessa terra? Ela vai ter convicção de que Deus planejou com que ela estivesse ali, com um propósito e com um destino certeiro e único, além de, claro, né, de evangelizar, de fazer discípulos, tudo isso é muito importante para a vida da criança. Peraí, um gole de água aqui. E aí a gente vai ver a nossa segunda pergunta, que é, onde queremos chegar? E aí você pensa comigo naquele alvo de lançar dardo. Quando a gente não é muito bom na pontaria, e a gente vai brincar, né? Brinca com os filhos, brinca com algum colega de trabalho, com o marido, enfim, tá ali no sítio, você começa a jogar. E aí você é péssima na pontaria, você nunca consegue acertar o meio. Mas você vai tentando, você vai jogando ali, vai se divertindo. Às vezes, no Ministério Infantil, a gente faz igualzinho. A gente não tem muito certo qual é o nosso alvo como ministério, ou como voluntários, como líderes, e a gente começa a jogar. Ai, olha, o Ministério fulano de tal está fazendo isso. Vamos fazer também, que deve ser muito legal, acho que vai atrair bastante das crianças. Aí a gente joga um dardo. Olha, a gente tem esse material aqui hoje, mas tem um outro material lá que é melhor. A outra igreja está usando, a igreja famosa ali, grande, deve ser bom para nosso ministério também. E aí você joga outro dardo. E aí você se perde no meio do caminho, né? Ou começa a precisar de voluntários, precisa aumentar a equipe. Ah, pode vir você, vem você também. Ah, eu só vim para ajudar, não tem problema. Vem, por quê? Porque você não tem um alvo correto, você não sabe exatamente onde você quer chegar. E isso começa olhando para as crianças, né? Que é o nosso primeiro ponto aqui, ó, a minha direita, mas talvez você esteja à esquerda, que é pensando nas crianças. Daqui a 5 anos, onde você quer que essas crianças estejam? Em que patamar espiritual, em que patamar emocional, até físico? O que você espera para essas crianças? As crianças estão com você hoje. Quando elas saírem do Ministério Infantil e forem para o Ministério de Adolescentes ou forem para o Ministério de Jovens, como você quer que essas crianças estejam? O que você quer que essas crianças tenham aprendido de fato? Né? O que você deseja para a sua equipe daqui a 5 anos? Nossa, eu tenho 10 voluntários hoje, mas daqui a 5 anos, onde você quer estar com a equipe? Que tamanho de Ministério Infantil você quer ter? Quantos voluntários você quer ter ali na sua equipe? Quantas pessoas você quer ali para te ajudar? Hoje você está com um pai te auxiliando na parceria perfeita, mas daqui a 2 anos, quantos pais você quer ter fazendo uma parceria perfeita com você? Hoje você tem R$100 no caixa do Ministério Infantil, mas aonde você quer chegar com isso? Né? Como você vai construir? E aí eu coloquei 3 perguntas para você sempre pensar. No futuro, o que eu desejo para o Ministério Infantil? Olhando o que eu tenho hoje, a minha realidade é essa. Mas onde eu quero chegar mesmo é lá naquele lugar. É o Ministério Infantil desse jeito, com essa estrutura. Nossa, Rebeca, mas meu ministério hoje tem uma sala, né? A gente está ali no almoxarifado da igreja, e junto tá o papel higiênico, junto tá o detergente, junto tá tudo. Ai, mas Rebeca, o meu sonho mesmo é um dia a gente ter um espaço só para as crianças, que a gente possa decorar e não precisar tirar a decoração porque alguém vai usar a sala, que a gente possa ter 30, 40, 50 voluntários. Eu acompanho uma pastora de uma igreja que tem 500 voluntários. Tem noção do que é ter 500 voluntários? Que sonho! Até eu tenho uma igreja relativamente grande, mas a gente não tem 500 voluntários. E eu ouvi aquilo e falei, nossa,
que sonha em ter 500 voluntários engajados com o Ministério Infantil, realmente sabendo aquilo que eles estão fazendo, caminhando para o mesmo propósito. E eu tenho certeza que a igreja não começou com 500 voluntários, né? A igreja começou ali com 1, com 2, mas por que ela cresceu a esse ponto? Porque ela sabia onde ela queria chegar. Às vezes no Ministério Infantil a gente começa a agir no automático. A gente vai todo domingo para a escala, faz isso, faz aquilo, falta um voluntário, a gente fala, nossa, faltou um voluntário, vem alguém para cobrir, mas assim, a gente não almeja nada para o nosso ministério, a gente não sabe onde a gente quer chegar. E a gente começa a pegar coisas aleatórias, às vezes você vê um visual novo que eu te ensinei, que outra pessoa te ensinou, e aí você fala, nossa, eu vou aplicar. Mas não tem nada a ver com o propósito, nada a ver com onde você quer chegar com as crianças. Eu estou te ensinando um exemplo, fazer a gota do amor de Deus, tem lá no feed. Esse é um visual que dá para usar para todo mundo, mas talvez você dê conta que não faz parte daquilo que você quer chegar. E aí você faz aquele visual, mas você vê que as crianças não entenderam, que os voluntários não abraçaram a ideia, que as famílias não se engajaram. Por quê? Porque não tem a ver com onde você quer chegar. E aí você fica dando murro em ponta de faca e fica desgastada e fica cansada no Ministério Infantil. Se você é esse voluntário ou líder que está desgastado, que está cansado com o seu Ministério Infantil, provavelmente você já perdeu o foco de onde você queria chegar e você está gastando sua energia, gastando suas forças em lugares onde você não precisaria estar gastando e deixando de investir onde você realmente precisa. E aí a segunda pergunta é que tipo de formação, que eu falei no começo, né? O que você quer que suas crianças sejam formadas? Quais são os voluntários que você quer formar? Né? Hoje, faz de conta que tem uma pessoa na sua equipe que entrou ali para ajudar e ela não tem noção nenhuma do que é o Ministério Infantil. Ela não sabe aplicar uma brincadeira. E quando a sala, então, fica agitada, ela quase abre a porta e fala, socorro! Ela pede socorro, porque ela não sabe. Então, que formação que você vai dar para essa pessoa? Olha, você entrou hoje no Ministério sem entender muito desse universo, não tem problema. Eu vou te formar. E o passo é esse. Que eu quero que daqui a tanto tempo você esteja dessa maneira como um voluntário infantil, que faz parte do nosso propósito ter voluntários dessa maneira. A terceira pergunta que eu quero fazer é: o que vocês desejam alcançar espiritualmente e fisicamente? Que eu falei muito aqui também ao longo desse momento, ok? E aí nós vamos para a nossa terceira pergunta, que é... voltei? Isso. Quais são os nossos valores, tá? Isso é muito importante. E aí eu dividi exatamente em duas frentes. Existe um valor que você deve construir nas crianças e existe um valor que você deve almejar e buscar nos seus voluntários, na sua equipe. Nas crianças, a gente tem uma única pergunta para se fazer. Quais valores você quer desenvolver e enraizar no coração delas? Né? Quais são os valores que você entende que são fundamentais para que a criança saia? E isso não pode ser algo genérico. Aí eu quero que todas as crianças saiam daqui honestas. Né? Que em cada faixa etária, quais são os valores que você quer alcançar? Com as crianças de 1 ano, quais são os valores do reino de Deus que elas podem aprender? Elas podem aprender que Deus é amor e que Deus as ama. Elas podem aprender que Deus é a alegria e por isso elas são alegres. Ela pode aprender que Deus é o Criador, que Ele criou todas essas coisas. Olha, são 3 valores que aquela criança aprendeu. Mas será que são os mesmos valores da criança de 10 e 11 anos? Será que a criança de 10 e 11 anos ainda precisa saber que Deus criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, em apenas 6 dias Deus tudo fez? Eu tenho certeza que a criança de 10 e 11 anos, se você colocar essa música para ela vai olhar assim. Que ela já sabe disso, né? Ela já sabe dessa realidade. Então, quais são os valores? Eu quero que as minhas crianças de 10, 11, 12 anos, elas comecem a saber que elas são responsáveis por pregar o evangelho às pessoas. Eu quero que as minhas crianças de 10 e 11 anos saibam que elas são responsáveis por amar ao próximo. E que as minhas crianças de 10 a 12 anos também saibam que a identidade delas não depende do mundo externo, não depende das mudanças corporais que vão começar a surgir, não depende dos amigos, dos grupinhos, né, que eles formam muito nesse tempo. Amanhã a gente vai ver mais sobre o perfil da criança, mas, e criança, eu sei que 10, 12 anos às vezes já é pré-adolescente, mas para nós ainda é criança, né? Então, quais são os valores que a gente quer inserir? E a criança de 6 a 7 anos, que está ali no auge do seu aprendizado, sendo alfabetizado, quais valores eu posso contribuir para ela, né? Será que é o valor dela entender que Deus
é todo-poderoso, e por isso ela pode fazer todas as coisas? Será que eu quero que ela saia dali tendo o valor da fé, que ela pode acreditar e confiar em Deus, que Ele é o melhor amigo dela? Então, cada faixa etária, nós temos valores para serem alcançados nas nossas crianças. Quando isso é bem definido, você, ao todo começo de ano, ou final de ano, que você escolher o material, escolher as aulas, ou até mesmo se a sua igreja escreve o conteúdo, você vai saber, nessa faixa etária, o principal que eu preciso focar são esses 3 valores. Aí, com essa outra faixa etária, as brincadeiras, o meu dia a dia no culto, precisa interagir com esse valor. Isso faz toda a diferença no nosso ministério. E com a equipe, nós também temos valores que nós precisamos olhar. Porque senão, qualquer pessoa pode entrar no Ministério Infantil. Eu já vi muitas igrejas dizendo assim, tem um irmãozinho lá na igreja que está sentado no banco, nossa, ele não faz nada. Eu vou pôr ele no Ministério Infantil, que ele já ajuda. Né? O nosso Ministério Infantil, ele não deve ser, e entendo o que eu estou falando, o lugar para, posso ajudar você? Sabe, a gente tem aquela plaquinha assim de supermercado, posso te ajudar? Para que qualquer pessoa entre no Ministério Infantil. Às vezes é um visitante que ainda acabou de aceitar Jesus, mas ele ama a criança. Nossa, Rebeca, você sabe, ele ama a criança. Mas ele acabou de aceitar Jesus. Será que ele tem valores e fundamentos cristãos para ministrar na vida de uma criança? Você colocaria o visitante que acabou de se converter, que está ali 2 meses na igreja, para ministrar no culto dos adultos? Com certeza não, né? Você não colocaria para o pastor, o pastor vai falar, oi, gente, hoje eu não vou ministrar, quem vai ministrar é o Alberto, que acabou de chegar na igreja, tem 2 meses, aceitou Jesus ontem, e tem uma palavra poderosa para você. Eu tenho certeza que você vai falar, meu Deus, esse pastor não está passando bem, né? Como ele vai colocar o visitante? Será que o visitante sabe quem é Moisés, por exemplo? E com o ministério infantil, às vezes é assim que a gente faz, a gente coloca qualquer pessoa ali, porque precisa muito, Rebeca, ajudar. É que, assim, foi qualquer pessoa, porque tem 30 crianças e a gente precisa de mais voluntários. Eu quero te dizer uma coisa. Eu, durante os meus 12, 13 anos, até os meus 17 anos, eu era voluntária de uma sala com 26 crianças de 6 a 7 anos, sozinha. Eu não tinha ninguém, assim, não tinha ninguém para pôr na escala comigo. E o que isso me ajudou? A ser formada, a conduzir uma turma, a saber lidar no momento de agitação e a fazer todas as coisas. Então, não quer dizer que você está sozinho, que você é incapaz de realizar o melhor trabalho. Às vezes é melhor estar sozinho dentro de uma sala com o Ministério Infantil do que com 10 voluntários que não fazem ideia do que eles estão fazendo ali, né? Que eles não têm valores, que eles não têm nada para agregar na vida da criança, a não ser levar no banheiro e ajudar a fazer alguma coisa que precisa. Não tenha voluntários no seu Ministério Infantil para encher a sala, para encher o espaço, para fazer volume no culto, para você falar que tem uma equipe grande. Tenha voluntários que realmente têm valores. Então, quais são esses pré-requisitos básicos que você precisa ali buscar para os seus voluntários? Pessoas que tenham se batizado, que estejam vinculados em algum grupo de célula ou de discipulado. Vejo que isso a igreja tem como pré-requisito. Tem igrejas que precisam fazer um curso de integração, né, um curso ali de novos membros. Será que esse voluntário já fez? Será que ele está sendo acompanhado por alguém? Tenha voluntários que conheçam a Bíblia. E o segundo ponto é muito importante. Como esse voluntário vê a Deus? Sabia que a maneira como nós vemos a Deus reflete totalmente na maneira como nós comunicamos quem Ele é? Se eu acho que Deus não é um bom pai, eu vou ter muita dificuldade de falar para as crianças que Deus é um pai de amor, que Deus é um pai presente. Que às vezes isso não está enraizado na minha vida, e isso vai sair da boca para fora e não vai fazer sentido ali enquanto estiver ministrando. Então, como eu vejo Deus? Será que eu sei que Deus é Salvador? Será que eu sei que Deus é amor? Mas eu também sei que Deus é justiça, que Deus também corrige a quem Ele ama. Quais são os conceitos, quais são os valores que o seu ministério tem de pré-requisito para receber o voluntário? Se você já tem a sua equipe formada, você já sentou para conversar com eles e falar: oi, querido, tudo bem? A paz. Como é que você vê Deus? Como é que você, se você te perguntassem quem é Deus na sua vida, o que você responderia? Recentemente eu estava na minha célula, tem uma célula de adultos, não uma célula de crianças, mas eu estava ali, a gente perguntou numa dinâmica como as pessoas viam Deus. E teve uma pessoa que já está há muito tempo na igreja, na minha célula, já está, assim, pelo menos há uns 6 anos na minha, e ela já veio de outra igreja, e ela não sabia responder.
eu não sei definir muito bem quem é Deus. E ela ficou pensando, e eu passei a volta, né, nas outras pessoas. Quando eu voltei para aula de novo, ela falou assim: eu acho que Deus é tipo um amigo, assim, um amigo, sem definição nenhuma de quem é Deus. E quando nós estamos ministrando para outras pessoas, nós precisamos ter isso muito claro, principalmente para as crianças que nos perguntam tudo. Mas por quê? Mas quem é Deus? Mas o quê? Mas como é que foi isso? Mas você já viu ele sendo fiel na sua vida? Você já curou alguém? Você já viveu um milagre? Quais são as coisas que você vai responder para a criança quando ela te perguntar mais por quê? Então, isso é muito importante. E aí a gente também olha que esses princípios e valores que a gente está aqui conversando, talvez quando você for fazer, né, um novo momento de levantar voluntários, de levantar pessoas para sua equipe, eles podem estar ali, talvez, num formulário, né? A minha igreja tem esse costume, eu já vi outras igrejas, nas igrejas que eu realizo mentoria e consultoria, eu também falo sobre isso, de ter ali um formulário, de ter ali uma entrevista para você conhecer a pessoa. Não é simplesmente amar crianças. Gente, amar crianças não é suficiente. Eu sei de pessoas que amam crianças, mas não querem estar no Ministério Infantil. E eu sei de pessoas que não tinham jeito nenhum com crianças, entraram por obediência ao pastor, ao líder, e hoje são grandes referências no Ministério Infantil. A Jaqueline Hayashi, que a gente escuta muito da Igreja Zion, é uma dessas pessoas. Ela fala aqui no testemunho dela, ela entrou ali porque o líder atual saiu, ia ficar sem ninguém, a pastora olhou e falou: você não pode? E ela entrou, né? E olha quem hoje ela é no Ministério Infantil, é a autora do livro Criança com C, que eu sei que muitas de nós já leram ou muitas de nós usam para a igreja. Então, assim, precisam ter alguns requisitos. Você precisa conhecer o coração do seu voluntário e ter alguns valores, alguns princípios que são inegociáveis. Não coloque alguém só para tapar o buraco da escala. Pense em pessoas que vão ter seus valores, sua identidade, serem maduros na fé para ministrarem para as crianças. Lembre-se que o investimento que você coloca na vida delas hoje vai refletir no hoje e no amanhã da igreja, tá bom? E aí a gente vem para nossa terceira coisa, na verdade nem antes de colocar o como, eu quero te pensar que diante de tudo isso que eu falei, como essa criança pode se sentir pertencente ao ministério. Agora que você já sabe qual é o propósito, agora que você já sabe qual onde você quer chegar e quais são os valores, como a criança pode se integrar e fazer parte disso? Porque com certeza ela não vai decorar a lista de valores que você quer que ela atinja. Ela não vai ter na ponta da língua qual é o propósito do ministério que ela pertence. Mas existem algumas maneiras de você fazer com que a criança pertença àquilo que você tem para o Ministério Infantil. E aí a primeira coisa que eu quero ver com você é qual o nome do seu ministério. Essa foto que vocês estão vendo é o ministério da minha igreja, lá eles são Super Kids, a Superliga de Jesus. Então a gente toda hora está tentando colocar na cabeça delas que elas fazem parte da Superliga de Jesus, que Jesus é o melhor super-herói, principalmente para os menores, isso faz muito sentido. Com os maiores, a gente coloca eles dentro dessa identidade, mas com, né, uma conotação um pouco maior, assim, mais profunda. Coloca, na verdade, já como discípulos, né, fazem parte da Liga de Discípulos de Cristo, mas qual é o nome do seu ministério? Eu vejo muitos ministérios, às vezes, no Instagram, quando eu fui criar o Projetando Gerações, eu coloquei lá nos ministérios infantis para conhecer, né, um pouco mais daquilo que estava além da minha realidade local. E aí era muito engraçado, que era assim: Ministério Infantil Kids da Igreja Amo Você. Ministério Infantil da Jesus é Lindo. Tá, mas como chama o seu ministério? Ministério Infantil. Então, pensa assim, a criança, quando ela vai para a escola fulana de tal. O adulto, quando ele vai para a igreja, no meu caso, edificando em Cristo. Quando eu vou para não sei aonde, eu vou para tal lugar, eu vou para o McDonald's. Todo lugar tem um nome. E às vezes a gente deixa com que o Ministério Infantil seja Ministério Infantil. Então, eu queria te convidar a dar um nome que faça sentido a tudo isso que a gente viu. Se tivesse um nome para representar o propósito do seu ministério ou para representar aquilo que você quer transmitir para as crianças, qual seria? Para que elas tenham um lugar de pertencimento? Eu estou indo para o Super Kids. Na minha igreja, as crianças têm camiseta do Super Kids, tem boné, tem máscara, tem bottom, já teve adesivo, já teve tudo, porque elas estão indo para o Super Kids. Então, elas vestem a camisa, né? Elas estão ali comprando uma visão, uma missão e um valor
que você, de forma intencional, está passando para ela. E aí a gente olha a vestimenta. Essa vestimenta aqui eu peguei do Pinterest, mas eu quero que você pense. A vestimenta que você e a sua equipe utilizam condiz com aquilo que você quer, de fato, ministrar? Às vezes a gente vê aqueles... Eu nada contra, tá? Eu já vivi uma fase da minha vida assim também. Às vezes a gente coloca aqueles macacões coloridos, coloca aquele monte de avental, faz Maria Chiquinha no cabelo, usa aquelas saias rodadas, onde cada parte da saia é o livro sem palavras, e nada contra. Mas eu quero que você pense dentro do seu ministério infantil. E para a faixa etária que você vai ministrar, faz sentido? Você aparecer com 2 Maria Chiquinha, um vestido todo rodado, com bichinhos de feltro colado no avental, para ministrar para as crianças de 10 e 11 anos, por exemplo? Não, né? Eu tenho certeza que as crianças de 10 e 11 anos vão gostar muito mais se você for com uma calça jeans, que está ali na moda, ou uma saia jeans, dependendo de como for sua igreja, e uma camiseta ali que tem um dizer legal, que tem uma cor legal, para que ela possa falar: nossa, tia, gostei da sua blusa. Nossa, tio, que calça legal, que tênis maneiro que você está usando. Eu, quando vou ministrar no Ministério Infantil, eu procuro ir o mais moderninha possível. Põe meu All-Star colorido. Estou vendo algumas já se identificando. Eu ponho meu All-Star colorido, eu ponho uma blusa que vai ter alguma coisa assim que a criança pode olhar e falar: nossa, gostei, essa tia tá estilosa, essa tia tá dentro da moda, tá legal. Eu ponho uma cor legal, eu ponho um brinco que chame a atenção das meninas, que eu vou falar para elas: nossa, gostei, né, desse brinco, desse colar, dessa tiara que você tá usando, para ela falar: ai, tia, gostei da sua também. Porque isso comunica. A roupa que nós usamos, a nossa vestimenta, comunica algo para as crianças. Se a gente for olhar o marketing digital, por exemplo, a roupa comunica. Eu não sei se quem me acompanha no Instagram talvez tenha visto que eu só apareço agora com cores específicas. Por quê? Eu comunico algo para vocês, eu estou comunicando, a marca do feed do Projetando foi para as minhas roupas. Eu até brinquei com meu marido, falei: nossa, depois da jornada e do curso Projetando Seu Mi, preciso trocar de guarda-roupa, porque senão as meninas vão achar que eu não tenho mais roupa para usar. Eu só apareço com essa mesma roupa. Por quê? Comunica algo. E quando nós estamos ministrando para as crianças, não é só aquilo que nós falamos, mas a nossa vestimenta combina. Obviamente, se você aparecer toda descolada para uma criança de 2 anos, de 1 ano, de 3 anos, ela não vai nem entender. Mas se você aparecer com um avental todo colorido, que tem bichinho, que tem informação, que ela pode olhar, que ela pode tocar, que ela pode até tentar puxar de você quando ela está no seu colo, para ela vai fazer muito mais sentido. Então, qual é a vestimenta que comunica aquilo que você quer passar para as crianças? Pense nisso. E a terceira coisa que a gente pode ajudar as crianças a pertencerem ao ministério, pertencerem à igreja, vestirem a camisa de tudo aquilo que a gente está vendo, é a identidade visual que o ministério tem. Às vezes a gente pegou qualquer imagem ali do Google, porque a gente não tem noção nem... desculpa, perdi o brinco, mas tá tudo certo. A gente não tem noção nenhuma do que... de fazer design, de fazer uma arte, de mexer ali numa plataforma, mas eu tenho certeza que alguém na sua igreja ou sabe, ou conhece alguém que pode te ajudar a fazer. Mas assim, colocar uma cor, colocar um logo diferente, colocar uma identidade visual que você vai poder usar nas comunicações dos eventos, vai poder usar com os pais do seu ministério, você vai poder usar ali para divulgação de... fazer uma arrecadação, de fazer um treinamento, de fazer qualquer coisa, uma identidade que possa ir para uma camiseta, por exemplo. Esses super kids que vocês veem, já tem na camiseta das crianças, então elas utilizam, porque tem uma identidade visual que comunica algo para elas, tá? Tem uma marca, é algo que está sendo imprimido no coração das crianças, ok? E aí a gente vai para a nossa última parte dessa aula, para eu também poder ouvir vocês. Desculpa, e que fala assim: bem, e agora? Agora sim vem o como. Depois que você estruturou tudo isso, que está muito claro, muito bem definido para você, para a sua equipe, se você não é líder e está aqui, chega no seu líder e fala: olha, tem uma aula que eu vou disponibilizar essa aula para vocês. Tem uma aula que você precisa assistir comigo para a gente pensar juntos, vai facilitar muito mais o nosso Ministério Infantil, vai fazer com que a engrenagem comece a rodar de maneira mais suave, mais tranquila, mais orgânica, e eu tenho certeza que ele vai te ouvir. Você ora por isso, orem juntos e construam isso no seu ministério. Se você é líder,
essa é a oportunidade fundamental para você pegar a sua equipe agora e falar, gente, senta aqui, que eu aprendi um negócio que vai nos ajudar muito, tá bom? Então, agora que você estruturou tudo isso, vem o como. Então, como vai ser a sua equipe? Você já vai conseguir definir. Quantos voluntários você precisa? Como é que vai ser para a gente poder formar esse voluntário? Qual é a capacitação que a gente precisa fornecer? Quais são os valores? Tudo aquilo que o Ministério vai cobrar, vai exigir do voluntário. Nossa, exigir... Pense que tudo na vida nós temos tarefas a desenvolver, tá? Não é uma exigência de, assim, se você não tiver isso, você não vai entrar. Mas tudo bem, você entrou sem isso, como é que eu posso te ajudar a chegar aonde nós queremos como ministério? Então, como será o seu culto? Como será a EBD? De acordo com tudo isso que a gente viu. Então, agora eu vou pensar no tema da aula, na decoração, que tem a ver com a minha visão, que tem a ver com a minha identidade visual, que tem a ver com o meu ministério, né? Eu não vou simplesmente sair colando um monte de florzinha, sendo que a minha identidade visual é super-herói, por exemplo. Então, tudo isso faz parte. Qual material vai ser usado? Então, eu não vou simplesmente ir numa loja de materiais cristãos e pegar o primeiro que eu ver lá na frente, que é bem colorido, e sair utilizando. Será que aquele material faz sentido para tudo aquilo que a gente está desenvolvendo no Ministério Infantil? Você vai poder avaliar isso agora. Você vai poder olhar para isso e falar, não, isso realmente faz parte. Olha, isso aqui é muito legal, mas é para outra igreja. Para mim, eu preciso de outro material que atenda a essa necessidade. Quais brincadeiras, quais visuais, qual a decoração que você vai usar no seu ministério? Né? Se eu estou trabalhando com as crianças, elas precisam confiar em Deus, e isso é um valor, uma base que eu quero colocar durante todo o tempo que ela estiver na turma de 6, 7 anos, por exemplo, eu posso fazer brincadeiras que tenham a ver com o tema, mas se sobrar um tempo, eu tenho um repertório de brincadeiras que vão reafirmar a confiança dela em Deus. Eu posso fazer isso de forma intencional. Ela talvez nem perceba, né? Mas você, ao longo do ano, seja numa brincadeira, seja numa IBF, seja num evento, você está reafirmando para aquela criança que ela precisa confiar em Deus. Quais são os eventos que vai ter no seu ministério? Né? Será que agora eu preciso sair copiando todos os eventos que eu vejo? Ou eu posso pensar na intencionalidade? A gente falou muito sobre o Dia das Crianças, que vai acontecer agora, né? Provavelmente na maioria das igrejas no domingo, e eu dei vários temas. Por exemplo, o cabelo maluco, você pode falar sobre a identidade, que é o mais clássico, né? Mas será que dentro do seu propósito, da sua visão, dos seus valores, você está trabalhando identidade com as crianças? Porque o cabelo maluco não vai fazer sentido se você não está... falar sobre identidade não faz sentido se esse não é o valor que você está tentando imprimir. Você pode usar, talvez, cabelo maluco para aplicar outro valor que você já definiu. Quais vão ser as frentes que você vai ter no seu ministério? A sua igreja é uma igreja em célula? É uma igreja celular? Então, o seu ministério infantil faz parte da igreja, que ele é integrado pelo mesmo corpo, também precisa ter célula. Sua igreja é uma igreja de discipulado, então o Ministério Infantil também precisa acompanhar essa visão. Vocês são um só, né? E o discipulado vai alcançar esse objetivo, esses valores que eu tenho. Com o discipulado, eu vou chegar nesse propósito, e a célula vai mostrar para as crianças sobre evangelismo, sobre amor ao próximo. Eu vou conseguir discipular um número menor, então isso também é muito importante. E como vai ser feita a parceria com os pais? Agora que eu já sei tudo isso, como é que eu posso divulgar isso para os meus pais? Como é que eu posso divulgar isso para as famílias, envolver a igreja? Olha, eu preciso de pais engajados, porque eu estou trabalhando esse valor, a gente está querendo, como Ministério Infantil, chegar nesse lugar, o nosso propósito é esse, né? Você vai poder mostrar, porque é muito difícil alguém te parar na rua, por exemplo, e falar, oi, moça, tudo bem? Estou precisando de R$ 100 para comprar uma blusa. Você vai, né? Tá, ó, às vezes você até dá ali por uma questão de caridade, né? De costume. Mas é muito diferente uma pessoa chegar na igreja e falar assim, olha, irmã, eu tô precisando de R$ 100 que a gente está construindo a casa de um visitante que teve um problema lá na chuva, perdeu tudo, e a gente está construindo. Qual é o seu lugar de destino de investimento? A roupa da pessoa que te encontrou na rua e nem sabia muito bem para que ela precisava do dinheiro, ou a casa desse visitante que tem um porquê, tem uma causa, tem um objetivo muito claro e definido. Assim também é com as famílias. Eu tenho certeza que elas vão realizar uma parceria muito perfeita e suave, saudável, se elas souberem aonde, porquê e como elas precisam investir no seu ministério, tá bom?
Por fim, a gente vai ter o nosso desafio e eu já vou abrir para dúvidas para vocês falarem, tá bom? Eu separei aqui para vocês esse livro que chama Pescadores de Criança, do Spurgeon. É um livro muito legal, eu amo esse livro. E eu quero desafiar vocês. Como a gente vai fazer para uma de vocês levar esse livro para casa? Mais uns miminhos que eu vou colocar na caixa. Levar aí na sua casa, mandar tudo bonitinho, maravilhoso. Eu sei que muitas de vocês estão querendo a caneca, né, do Projetando, essa maravilhosa, mas essa aqui é para o curso. Mas aqui para nossa jornada também quero dar um mimo para vocês, mandar uma cartinha, mandar alguns mimos além do livro. E aí o desafio vai ser amanhã, ou melhor, todo dia depois da aula, no dia seguinte, eu vou postar uma foto lá dando um resumo da nossa ministração, da nossa aula. E aí eu quero que você coloque lá aquilo que mais te marcou. E eu vou analisar o melhor comentário para a gente poder ver, eu e a minha equipe vulgo, meu marido e minha família, vamos avaliar para ver quem vai ficar com o livro e com os mimos, tá? Participa, coloca lá seu comentário, aquilo que Deus marcou você, aquilo que você aprendeu, aquilo que você quer colocar em prática, faça seu melhor comentário para a gente poder te presentear. Eu quero muito chegar, porque eu não posso ir até você, gente tem DDD no grupo que eu não faço ideia nem de que cidade seja, mas eu vou te mandar por correio o livro, mais alguns mimos e uma cartinha escrita à mão para abençoar seu ministério, para que você possa se capacitar, se reciclar e aprender uma nova visão. Esse livro é incrível, tá bom? E agora eu queria ouvir vocês, para a gente não entrar uma na frente das outras. Vocês podem levantar a mão e aí eu vou vendo, eu vou até cancelar aqui a tela para a gente poder ver todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Quem está de câmera fechada, depois se quiser falar, abre a câmera para a gente poder ver, tá bom? Então eu estou disponível para tirar dúvidas, para ouvir a ideia de vocês, para a gente conversar, esse é o momento de vocês. Alguém tem alguma coisa que quer falar? Ficou tudo claro? Clarice, a Erika, Clara, Cláudia, claro, Kelly, tudo claro. Lindo, lindo. Na verdade, assim, queria realmente agradecer só pelo seu ministério. Você sabe que eu falo isso direto no Instagram, mas é que eu ministro, e assim, eu provavelmente devo ser uma das pessoas mais velhas desse grupo, e eu ministro com crianças desde os meus, como você mesmo, desde os meus 13, 14 anos. E houve um momento no Ministério Infantil que eu falava, meu Deus, será que só eu tenho essa visão do papel do Ministério Infantil, do que a gente está buscando? E é tão bom quando a gente encontra pessoas que Deus colocou no coração, falando, não, é esse aqui, ó, você está na visão certa. E mesmo assim, depois de tanto tempo, né, veio a pandemia, a gente ficou meio perdido, encontrar coisas novas que estão enriquecendo o ministério, dando um olhar novo. Adorei essa parte de identidade visual, assim, para mim isso é uma parte que estava me fazendo falta, né? E foi uma bênção. Deus te abençoe, Beca. Que Você é bom, maravilhosa. Kelly. A Kelly é uma das pessoas que sempre me manda, a Sheila também falando conteúdo riquíssimo. A Kelly sempre me manda mensagem na DM, mas isso é muito importante. Eu também, por muitas vezes, pensava, gente, será que as pessoas não estão prestando atenção nisso? Porque essas são as bases fundamentais do ministério, né? A partir disso que a gente constrói todas as coisas. E eu queria passar esse conteúdo para vocês amanhã e na sexta-feira a gente vai para coisas mais práticas, né? Realmente de mão na massa. Mas essa base sólida e talvez até pouco teórica faz parte, é riquíssimo para o nosso conhecimento. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Thaís, tempo maravilhoso. Eu queria tanto ver todas vocês, gente. Vamos tentar depois aparecer na câmera para eu poder ver o rostinho de vocês. Mais alguém? Senão a gente encerra e aí a gente volta amanhã com muito conteúdo para vocês tirarem dúvida, para vocês fazerem todas as coisas. Já estou amando. Eu vou ler a caixinha. Muito obrigada. Ai, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que é bom, né? Porque às vezes no Instagram eu falo, e eu não estou vendo vocês, eu não estou podendo ouvir, então isso é muito legal, tá bom? Eu quero tirar uma foto. Eu sei que não estão todas de câmera ligada, se vocês quiserem ligar a câmera só para aparecer na foto, mas senão eu tiro a foto assim mesmo, que eu sei que vocês estão aí, né? Estão me mandando mensagem, estão tudo aqui, então
Eu quero ver. Então, sorri para mim, se você está com a câmera ligada. A gente vai tirar uma foto e a gente encerra. Deixa eu só dar o... Pronto. E a gente encerra. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu espero de verdade que o Senhor tenha abençoado o ministério de vocês, que vocês tenham aprendido pelo menos uma coisinha nova ou repensado em coisas que vocês precisam para aplicar no ministério infantil de vocês. E eu quero muito ouvir depois os testemunhos daquilo que vocês escolheram, de propósito, de visão, de onde vocês querem chegar para abençoar o ministério. Me mandem as identidades visuais, me mandem o nome do ministério de vocês. Eu vou ficar muito feliz de ter abençoado a vidinha de vocês, tá? Eu vou orar para a gente encerrar esse tempo, pela vida de vocês, pelo ministério, e amanhã a gente volta às 20 horas, todo mundo junto, tá bom? Vou orar. Pai, muito obrigada pela vida de cada voluntário, de cada voluntária que está aqui, dos líderes de Ministério Infantil. Eu sei que o Senhor tem um propósito, eu sei que o Senhor tem uma visão e o Senhor tem um como, né? Valores para serem aplicados no reino de Deus, na vida de cada uma das crianças através deles. Que eles possam ser sua voz, que eles possam ser sua visão, que eles possam ser até as suas mãos fazendo o trabalho para abençoar as crianças, para que elas conheçam quem o Senhor é, aquilo que o Senhor sonhou para a vida delas, de identidade, e o que o Senhor tem de propósito, destino para cada uma delas. Que o Senhor possa capacitar, encher de unção, de ousadia, de ideias novas, inovadoras, para alcançar essa geração e as próximas, e que o trabalho que eles têm realizado hoje possa ser um legado para as próximas gerações, de bênção, de transformação, e que através dele crianças cresçam de maneiras saudáveis e reais com o Senhor, com um verdadeiro relacionamento pessoal contigo. Em nome de Jesus, que elas tenham uma ótima noite de descanso e que amanhã possamos estar juntos de novo. Amém. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, foi ótimo. Um beijo e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, Rebeca. Deus abençoe. Deus abençoe, Érica.